Fala pessoal, tudo bom? Sou o professor Jailson Lourenço. Na aula de hoje vamos ver esse tema aqui muito importante, proporcionalidade. Mas nessa aula são os conceitos básicos e depois, a gente vai aumentar, beleza? Esse tema é muito importante, certo? Então, nessa aula, pessoal, você vai ver a definição, de razão, uma proporção, tá? Conhecer uma das principais propriedades da proporção e vai ver como resolver determinadas situações. Então, fique até o final que você vai aprender muito mais sobre esse tema, ok? Bom, pessoal, então, dando início aqui à explicação, a primeira definição é sobre razão. Vamos entender o que é razão. Então, chamamos de razão o quociente da divisão entre dois números racionais, os quais serão representados aqui por A e B, certo? Representamos assim, A sobre B. Isso aqui é uma fração, certo? Uma razão, mas aqui, estudando razão, a gente lê da seguinte forma, A está para B. Então, veja, você pode representar na forma de razão, ou A, dois pontos, B, certo? Significa, então, uma razão. E uma observação, pessoal. Você já deve saber que não existe uma divisão por zero, certo? Então, aqui, ó, como representa uma divisão, certo? Então, o B tem que ser diferente de zero. E um detalhe, ó, cada termo da razão recebe um nome específico. O A é chamado de antecedente e o B, o consequente. Beleza? Então, exemplo 1. Determine a razão de 6 para 5. No item A. No item B, 5 para 10. Bom, então aqui o que a gente faz? Inicialmente, você faz exatamente a representação, ou seja, 6 para 5. Aí aqui, pessoal, fazendo a divisão, a gente vai obter 1,2, certo? Então, a gente diz que a razão de 6 para 5 é igual a 1,2. No item B, 5 para 10. Então, montando aqui a razão, a gente simplifica e obtém essa razão, 1 meio, certo? Ou seja, 1 para 2. A gente sabe que equivale aqui a 0,5, a metade, certo? Bom, algumas razões especiais. Então, é importante a gente destacar, tá, desse item para que você possa, então, compreender, onde aparecem essas razões, que a gente tanto fala, certo? Então, velocidade média é a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto para desenvolver o percurso. Então, aqui, Vm, tá, indica velocidade média, é igual a d para t. O d quer dizer distância, até. Então, o comprimento, a distância percorrida. E o t quer dizer o tempo, ou seja, qual foi a duração desse percurso, para realizar, essa viagem, vamos assim dizer. Então, as unidades, de medida que a gente pode estar utilizando para representar a razão velocidade média é quilômetros por hora, metros por segundo. Geralmente, pessoal, essas são as mais utilizadas. Existem outras, aí vai depender, de cada situação. Escala é a razão entre a medida do comprimento de um desenho no papel, tá? É importante você lembrar desse detalhe, e a medida real do objeto desenhado. E um detalhe muito importante é que ambas devem estar na mesma unidade de medida. Então, aqui, ó, o E de escala é igual desenho, ou seja, a medida do desenho, para a medida real. É o comprimento real do desenho. Densidade demográfica, então, é a razão entre o número de habitantes e a área ocupada. Então, aqui, como você pode observar, D, aí aqui embaixo, tá?
dm é igual número de pessoas sobre a área do local. Ok? Aí aqui, pessoal, como vocês já devem imaginar, né, são unidades de medidas diferentes, certo? Então, o número de pessoas se refere a uma quantidade, a um número inteiro, certo? A um número exato. A área do local, então, dependendo, né, qual é o local que está sendo falado, então, essa área pode ser em metros quadrados ou quilômetros quadrados e assim por diante. Tudo bem? Alguns exemplos, tá? Envolvendo razões especiais. Então, veja, João fez uma viagem de carro partindo de sua cidade às 14h30 e chegando às 17 horas no local de destino. Sabendo que a distância entre as cidades é de 300 quilômetros, qual foi a velocidade desenvolvida nesse percurso? Então, veja, pessoal, é importante, né, destacar que foi informado exatamente aqui a distância, tá? E a duração da viagem não foi informada, mas a gente sabe o horário que ele partiu, né? E o horário da chegada. Então, com isso, a gente consegue calcular a duração da viagem, certo? Então, acompanhe aqui a solução. Veja. Então, se ele chegou às 17 horas, né? E saiu às 14h30, então, fazendo essa subtração, tá? Resulta nesse total aqui. Então, são 2 horas e 30 minutos, certo? Mas veja, é importante, né, a gente trabalhar sempre aqui na mesma unidade, né? Ou seja, ou tudo em horas ou tudo em minutos. Então, aqui a gente vai fazer a transformação, tá? E deixar tudo em horas. Da seguinte forma, você sabe que 30 minutos corresponde a meia hora, correto? Então, esse número 2 horas e 30 minutos, corresponde a este número aqui, ó, 2,5 horas, 2 horas e meia. Então, a distância, 300 quilômetros. Então, agora a gente escreve, né, tá, em forma de razão. Então, você sabe que a velocidade é calculada da seguinte forma. É a distância percorrida pelo tempo, certo? Então, aqui, ó, 300 dividido para 2,5. Então, resulta em 120. Portanto, aqui a velocidade foi 120 km por hora. No exemplo 3, uma sala de reunião com uma área de 60 metros quadrados foi reservada para um grupo formado por 20 comerciantes. Qual é a densidade demográfica? Então, veja, aqui a gente sabe exatamente a quantidade de pessoas e a área do local. Então, montando aqui a razão, a gente sabe que a densidade demográfica, né, é calculada desta maneira, ou seja, é a quantidade de pessoas dividido pela área do local, né, a área a ser ocupada por essas pessoas. Então, aqui, ó, 20 para 60. Então, simplificando, pessoal, essa razão, a gente vai obter esse resultado. É 1/3. O que é que significa isso? Ó, é uma pessoa, certo? Para 3 metros quadrados. Então, a gente pode estar dizendo que essa densidade é 1/3. Então, quer dizer exatamente isso. É uma pessoa a cada 3 metros quadrados. Bom, exemplo 4. Veja, Paulo desenhou em seu caderno a estátua do padroeiro de sua cidade, que possui uma altura de 36 metros. Sabe-se que a altura do desenho ficou em 12 centímetros. Qual foi a escala utilizada? Então, veja, pela definição, né, a escala é o resultado, né, desta divisão. É o desenho, né, ou seja, o comprimento do desenho dividido pelo comprimento real do objeto desenhado. Então, aqui, ó, fazendo a troca, tá? A medida no desenho foi 12 centímetros. E a medida real é de 36 metros, tá? Que corresponde a 3.600 centímetros.
Então, fazendo aqui a simplificação, veja, um detalhe, pessoal, que é importante estabelecer, a razão sempre, né, a razão que representa a escala fica em formato de uma fração na qual o numerador é o número 1, beleza? Então, aqui a gente vai simplificar por 12, tá? Então, 12 dividido para 12 é igual a 1. E o 3.600 dividido por 12 vai ser igual a 300. Portanto, né, a escala que foi utilizada é de 1 para 300. O que significa isso? Então, significa que a cada 1 centímetro, né, no desenho, no papel, corresponde a um comprimento de 300 centímetros, né, no real, certo? Então, é isso que significa escala. Proporção. Então, o que seria proporção? Veja, chamamos de proporção a igualdade de duas ou mais razões. Representamos assim. A está para B, assim como C está para D. Então, essa é a maneira, né, como a gente lê, certo? E um outro detalhe, ó, em uma proporção, os termos A, D são chamados de extremos e os termos B, C são chamados de meios. E aí, pessoal, ó, existe, né, várias propriedades, tá, a respeito de proporção e uma delas, né, bastante utilizada é exatamente esta, que garante, né, que em uma proporção o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, veja, se, né, for dado, né, aqui uma igualdade de duas razões. Se essas duas razões formarem uma proporção, então a gente pode estar multiplicando, né, os extremos, ou seja, o A, né, vezes o D, certo? Ó, o produto dos extremos, e esse resultado vai ser igual ao produto dos meios, certo? Então, esta é a propriedade. Então, em toda proporção, né, em qualquer proporção, isso aqui é comprovado, certo? É válido. Então, veremos aqui nos exemplos. Observe, exemplo 5. Verifique se os números a seguir formam uma proporção. Então, veja, pessoal, dado aqui, ó, 4 números tá, na sequência, então a gente pode montar, né, as razões da seguinte forma. Fica 2 para 3 e 4 para 6. Se, né, for uma proporção, então, como a gente viu anteriormente, o produto dos extremos vai ser igual ao produto dos meios. Então, quando se pede para verificar se uma sequência de números, né, ordenados forma uma proporção, exatamente este procedimento que a gente faz. Observe. Escrevendo aqui as razões, certo? Então, vai ficar 2 terços, né? 2 para 3, tá? E 4 para 6. Multiplicando 2 vezes 6, a gente sabe que é 12. Certo? Multiplicando 3 vezes o 4, a gente sabe também que é 12. Portanto, ó, os resultados são iguais, é o mesmo valor. Então, sim, né, esses números, né, nessa ordem, formam uma proporção. No item B, os números 3, 5, 7 e 8, será que formam uma proporção? Então, a gente vai verificar. Veja. Fazendo aqui, então, né, a igualdade, a gente vai verificar se essa igualdade aqui é verdadeira. Da seguinte forma, multiplicando os extremos, 3 vezes o 8 resulta em 24. 5 vezes o 7 resulta em 35. Portanto, aqui, ó, a gente observa que são resultados diferentes. Então, não formam uma proporção. Beleza? Exemplo 6. Na escola do bairro, para cada 3 meninas, há 5 meninos estudando. Se há 480 meninos matriculados, quantos alunos estudam na escola do bairro?
Então, vamos aqui ao raciocínio. Veja, primeiro, a gente monta a igualdade de duas razões. Da seguinte maneira, ó, aqui está o número de meninas pela quantidade de meninos. Então, 3 para 5, certo? Igual, aqui na segunda razão, o número de cima corresponde ao total de meninas, que é um valor desconhecido, certo? A gente não sabe, por isso, coloca aqui a letra M. Poderia colocar outra letra, X, tá? Só para exemplificar e dizer que é uma incógnita, é um valor desconhecido. E o 480, que é o total de meninos, que foi informado que há nessa escola. Então, veja, se, né, essa igualdade formar uma proporção, então é válido a propriedade. Então, escrevendo aqui, ó, 5m, que é o resultado de 5 vezes o m, tá? Então, lembra, quando a gente multiplica, né, um número, né, por uma letra, sempre vai ficar nesse formato. O x, então 5 vezes o x, 5x, e assim por diante. E aqui, o 3 vezes o 480. Então, a gente escreve aqui a multiplicação e, né, no próximo passo aqui, a gente resolve a multiplicação. Então, 3 vezes 480 resulta em 1.440. Veja, pessoal, nessa equação está escrito que 5m é igual a 1.440. A gente precisa saber quanto vale 1m. Então, aqui basta a gente fazer uma divisão, certo? Da seguinte forma, 1.440 dividido para 5. E aí, qual é o resultado desta divisão? Então, veja, 1.440 dividido para 5 vai resultar exatamente em 288. Então, o total de meninas, tá, nessa escola, 288. Então, para descobrir aqui, ó, quantos alunos estudam na escola, ou seja, qual é o número total de alunos, né, dessa escola. Então, a gente faz uma adição, certo? 480, que é a quantidade de meninos, mais o 288, que é a quantidade de meninas. Isso dá um total de 768. Então, nessa escola, existe, né, ou tem matriculado 768 alunos. Próximo exemplo, ó, o exemplo 7. Veja, Cláudio possui uma piscina de 18.000 litros. Para realizar a limpeza, ele utiliza cloro granulado, aplicando 400 gramas de cloro para cada 3.000 litros de água, 2 vezes por semana. Nessas condições, quantos quilogramas de cloro é usado por semana? Então, veja, pessoal, o que é que a gente tem que observar aqui? A gente monta, né, uma igualdade de duas razões, certo? Da seguinte forma, ó, 400 está para 3.000, ou seja, né, 400 gramas, tá, para 3.000 litros de água. Então, quantos, né, quilograma, né, quantos gramas vai estar para os 18.000, que é a quantidade, né, total aqui, ó, da piscina. Então, multiplicando cruzado, né, vai ficar, ó, 3.000x igual a 7.200.000. Fazendo aqui a divisão, né, porque como vimos, para descobrir o valor de um x, é só fazer a divisão. O número que está aqui no segundo membro da equação, tá? Dividido pelo número que está multiplicando a letra x. Então, aqui fazendo a divisão, 7.200.000 dividido para 3.000 resulta em 2.400. O que significa esse 2.400, pessoal? Exatamente, né, a quantidade de gramas. Então, isso aqui equivale a 2,4 kg, certo? Isso ele usa em cada aplicação. E como é realizado, né, 2 aplicações por semana, então o consumo, né, vai ser o dobro, né, 4.800 gramas, que corresponde a 4,8 kg. Desculpa. É 4,8 kg.
seja 4 quilos e 800 gramas. Beleza? Bom, pessoal, nessa aula, então, era esse tópico, tá, que tínhamos que apresentar. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima.